E aí, tudo bem contigo, né? Estamos aqui juntos para mais uma vez tratarmos do tema licitação dentro do nosso curso de Direito Administrativo. E como de praxe, antes disso eu quero só lhe dizer, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, clique aqui nesse quadradinho para se inscrever no nosso canal e depois, aqui em cima tem um sininho, você vai clicar nesse sininho para que você seja notificado ou notificada pelo YouTube sempre que um novo vídeo for postado aqui no canal, ok? E aqui embaixo tem um link para você baixar o nosso e-book e se preparar com muito mais qualidade para os próximos concursos públicos que estão por vir. E vamos lá! Na aula anterior, nós falamos sobre comissão de licitação, possibilidade de impugnação administrativa do edital. Hoje nós vamos dar continuidade a essas etapas da fase externa da licitação e vamos falar um pouquinho sobre a fase de habilitação dos licitantes. Como assim, professor? Fase de habilitação dos licitantes. É porque é o seguinte, eu já expliquei lá atrás que quando nós estamos tratando, em regra, por exemplo, de uma modalidade de concorrência, o interessado em participar da licitação, ele apresenta dois envelopes para a administração. Um envelope contém a documentação daquele licitante e outro envelope contém a famosa proposta. Então são dois envelopes distintos que são apresentados por aquele que deseja participar do processo licitatório. Então quando nós falamos em envelope de habilitação, é o envelope contendo a documentação daquele interessado em vender para a administração, em prestar um serviço para a administração, em realizar uma obra para a administração. Mas, para ser mais claro, o que tem ou o que deve ter dentro deste envelope de documentação? Aí é que tá. Então, de vez em quando, você encontra uma questãozinha em prova abordando o que deve existir dentro desse envelope. Eu estou dizendo de vez em quando porque não é muito comum você encontrar uma questãozinha sobre o tema, não. É decoreba aqui ao extremo. Então não é muito comum você encontrar uma questão sobre o tema, não. Mas, se eu estivesse me preparando, é lógico que eu faria uma leitura desse conteúdo também para evitar qualquer surpresa. Eu quero aqui é gabaritar direito administrativo. Então, eu vou me precaver para evitar qualquer surpresa lá na frente, tá bem? Então, olha só. O artigo 27 da Lei de Licitações estabelece que, para a habilitação nas licitações, que ocorrerá antes da análise das propostas, salvo no pregão. Então você sabe, né? Depois vamos ver com mais calma. Nessas modalidades que estão dentro do processo licitatório, da Lei 8.666, primeiro a comissão de licitação analisa a documentação dos interessados em participar da licitação. Depois analisa a proposta. Então, primeiro, vamos analisar a documentação para saber se aquela empresa pode continuar participando da licitação. Tá ok? Depois, se ela conseguir passar da fase de habilitação, ou seja, se ela conseguir cumprir todos os requisitos de documentos previstos no edital, aí sim nós vamos analisar a proposta dela. Vamos abrir um envelope contendo a proposta, o valor que ela vai nos cobrar para prestar aquele serviço. Tá bem? Isso de acordo com a Lei 8.666. Mas lá no pregão é diferente. Lá no pregão ocorre uma inversão dessas fases. Lá no pregão, primeiramente, a administração vai abrir os envelopes das propostas para depois conferir a documentação. Só que aí, na hora da conferência da documentação, do envelope com a documentação, vai conferir a documentação apenas de quem? Do licitante vencedor. Então é lógico que se poupa um tempo tremendo nessa brincadeira. Mas se poupa um tempo gigantesco. Então por isso que o pregão é tão aclamado, por isso que o pregão é tão utilizado. Porque ele acaba poupando um grande tempo de trabalho do responsável pela licitação, que no caso é o pregoeiro. Tá bem? Então depois vamos falar sobre isso com mais calma. Vamos voltar aqui então. Então, a Lei 8.666 estabelece que, para habilitação das licitações, que ocorrerá antes da análise das propostas, salvo no pregão, exigir-se-á dos interessados exclusivamente documentação relativa a quê? Relativa à habilitação jurídica, à qualificação técnica, à qualificação econômica financeira, à regularidade fiscal e ao cumprimento do disposto no inciso 33 do artigo 7º da Constituição Federal. Tá ok? Então, esses são os documentos que serão cobrados
cobrados pela comissão de licitação dos participantes daquele processo. Tá bem? Agora, um ponto importante aqui é o seguinte. Lógico que gravar essa informação que está escrita aqui, nesse parágrafo, é muito simples. Entretanto, às vezes a banca se aprofunda um pouquinho mais. Por quê? Porque ela quer saber se você conseguiu memorizar esses dispositivos aqui, ó. Tá vendo? Esse é o grande problema, tá? Então o artigo 27 que diz isso, né? Quais são os documentos que podem ser exigidos? São aqueles relativos à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista e cumprimento do disposto no inciso 33 do artigo 7º. Tá ok? Tranquilo aí? Agora olha só, detalhe importante aqui. Detalhe importante. Em cada um desses itens, nós temos vários documentos específicos. Por exemplo, aqui no artigo 28 está escrito o seguinte, ó. A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em... Aí nós temos aqui vários documentos. Então, em tese, você teria que gravar quais são os documentos relacionados à habilitação jurídica. Tá vendo? Essa é a dificuldade do conteúdo. Depois vem, artigo 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá em... Aí vem, ó, um rol de documentos que consistem na comprovação dessa regularidade fiscal e trabalhista. Tá entendendo? Artigo 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a... Aí vem aqui a documentação. Tá vendo? Então, às vezes, não, vamos dizer assim que raramente, né, de vez em quando você encontra uma questãozinha sobre isso, a banca mistura. Ela faz uma questão, são documentos relacionados à qualificação técnica do licitante, exceto. E aí? E aí coloca lá 4 opções, realmente do jeitinho que está na lei, e uma opção que não tem nada a ver com qualificação técnica. Tem a ver aqui, ó, com o artigo 29, que é regularidade fiscal e trabalhista. E aí o candidato se mata de raiva. Por quê? Porque aí ele tinha que ter decorado esses itens. Pelo menos ter uma noção para poder responder a questão. Tá bem? Não se desespere por enquanto, porque não é comum cair, mas é bom você fazer uma leitura para você ter uma noção, pelo menos, na hora da prova. É mais importante você entender o funcionamento do processo em si. Mas, se cair em prova, você vai acertar a questão, porque você já estudou isso também. Tá claro? Agora, um detalhe importante aqui que você tem que guardar também é em relação ao que está escrito lá na Lei Complementar 123 de 2006. Essa Lei Complementar 123 de 2006, ela estabelece algumas, vamos dizer assim, algumas prerrogativas especiais para as micro e pequenas empresas. Tá ok? Então essas micro e pequenas empresas têm um tratamento especial da nossa legislação. Elas vão ter alguns benefícios que as colocarão em situação mais avançada, em situação diferenciada em relação aos demais participantes de uma licitação. Tá ok? Esses dispositivos aqui trazem alguns diferenciais, não são todos. Em breve nós vamos falar sobre um outro diferencial que é até mais cobrado em prova, tá? Mas olha só o que está escrito aqui no artigo 42. Está escrito o seguinte: nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. Ou seja, a microempresa e a empresa de pequeno porte, ainda que elas não estejam regulares no que se refere ao aspecto fiscal, elas podem participar da licitação. Desde que no momento da assinatura do contrato, que vai acontecer lá na frente, já esteja toda certinha a situação delas. Então, às vezes, uma microempresa, ela tem um débito com a Receita Federal do Brasil. Isso a impedirá de participar da licitação? Não vai impedir. Desde que no momento da assinatura do contrato, ela já tenha regularizado aquele débito. Por exemplo, já procurou a Receita Federal, já aderiu a um refis, que é um refinanciamento, beleza. Então ela pode assinar o contrato. Agora, se for uma empresa grande, que não se enquadra em microempresa nem empresa de pequeno porte, se ela não estiver em dia com as suas obrigações perante a Receita Federal do Brasil, ela vai poder participar da licitação? Não vai poder não.
ela tem que comprovar a regularidade fiscal na fase da habilitação. Então as micro e pequenas empresas é que têm esse benefício. Mesmo que estejam em débito no momento da fase de habilitação, podem continuar participando da licitação. Tá ok? Aí vem o artigo 43. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito da comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. Então a documentação tem que ser apresentada. Ela tem que apresentar. Mesmo que exista alguma irregularidade, tem que apresentar. Tá bem? E aí resolve durante o processo licitatório, não tem problema, mas tem que apresentar. Parágrafo 1º. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, olha que bacana, será assegurado o prazo de 5 dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Ou a lei é uma mãe para essas microempresas, né? Por quê? Porque vão participar, aí estão os proprietários da microempresa. Moço, vão participar da licitação. Se a gente ganhar, a gente regulariza isso aí. Se não ganhar, fica por isso mesmo. Pronto, estão participando. E aí a microempresa foi declarada vencedora da licitação. E aí? A partir daquele momento, ela tem 5 dias úteis para regularizar a situação. E se esses 5 dias úteis não forem suficientes, ela pode pleitear a prorrogação desse prazo por mais 5 dias úteis. Óbvio que elas não têm esse direito objetivo, esse direito líquido e certo de prorrogação do prazo. Depende do interesse da administração. Mas, em regra, a administração prorroga. Tá bem? E aí vem o parágrafo 2º, né? A não regularização da documentação no prazo previsto no parágrafo 1º implicará a decadência do direito à contratação. Então, não regularizou, não tem direito a contratar, óbvio. Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei de Licitações, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para a assinatura do contrato ou então revogar a licitação. Então, se por acaso aquela microempresa ou empresa de pequeno porte não conseguiu regularizar a sua situação fiscal naquele prazo que foi previamente estabelecido, 5 dias úteis, podendo ser prorrogado por mais 5 dias úteis, a administração simplesmente desclassifica essa empresa de pequeno porte, essa microempresa, e convoca o segundo colocado na licitação para assinar aquele contrato de prestação de serviço. Ok? Então, muita atenção, porque quando isso cai em prova, isso cria uma certa confusão na cabeça dos candidatos. Por quê? Porque isso não está escrito na Lei 8.666. É uma alteração que foi promovida pela Lei Complementar 123 de 2006. Tá bem? Então, atenção, tá? E olha só, o artigo 32 diz o seguinte: os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. Então não é necessário que o participante da licitação entregue na administração a documentação oficial. Ele pode comparecer com um xerox. Então às vezes ele vai na comissão de licitação antes e leva o original e o xerox. O participante da comissão de licitação, ele analisa o original com o xerox e dá um carimbo, confere com o original e sai assinando um por um. Aquilo ali é o mesmo que autenticar em cartório, tem a mesma validade, tá bem? Então não é necessário a apresentação do original. Cuidado. E a documentação de que tratam os artigos 28 a 31 dessa lei poderá ser dispensada no todo ou em parte no caso de convite. Grave isso aí, tá? Convite, concurso, fornecimento de bens para entrega e leilão. Então, se for concorrência ou tomada de preço, toda aquela documentação vai ser exigida. Mas se nós estivermos falando de convite, concurso ou leilão, parte dessa documentação pode ser dispensada. Então, se você encontrar alguma afirmativa em prova dizendo que em todas as modalidades de licitação é obrigatória a apresentação do rol de documentos previsto entre os artigos 28 a 31 da Lei de Licitações, é errado, porque nessas modalidades aqui, parte daquela documentação pode ser dispensada. Ok? Tranquilo até aí? Pois bem,
Isso é o que nós tínhamos para falar no nosso bate-papo de hoje. Espero que você tenha compreendido bem as informações. E se você gostou, dê o seu joinha, dê o seu like no vídeo, porque isso é muito importante para mim. Porque quanto mais likes aqui no vídeo, mais vídeos eu vou gravar, porque significa que você está gostando. Então a sua única participação é dar um like. Só clicar aqui, já está resolvido o problema. E se tiver ficado alguma dúvida, poste aqui embaixo nos comentários, que com certeza eu vou passar aqui e vou responder a todos eles. Combinado? Bons estudos para você. Até mais.